Para começar esse nosso momento de roda de conversa, a gente vai, nesse momento, trocar experiências, né, de dificuldades que alguns de nós talvez estejamos enfrentando nesse processo de evangelização virtual. Pode ser que a gente não tenha começado na nossa casa ainda, e a gente pode falar um pouco dessas dificuldades. Aqueles que já começaram também estão enfrentando seus desafios, e eu acho que o momento é da gente compartilhar essas diferentes visões, essas diferentes dificuldades. E o melhor de tudo é trocar experiências de como alguns de nós resolvemos esses problemas, né? E como podem ser, e talvez possíveis soluções para esses desafios. Para começar, a gente vai usar a mesma ferramenta que a gente acabou de utilizar, que vocês entraram no link, para fazer um levantamento de dificuldades. O objetivo disso, ao invés de simplesmente falar as dificuldades, é que a gente tenha um repositório para armazenar essas dificuldades que vocês vão trazer para a gente. E depois a gente vai ter pelo menos uns 30, 35 minutos para a gente ter uma conversa aberta para cada um de vocês poder se colocar e direcionar algumas soluções para esses possíveis desafios. Então, eu vou compartilhar minha tela e vou mandar um link aqui no chat do Google Meet para vocês entrarem e colocarem lá seus desafios. Ah, eu tenho dificuldade em envolver as crianças, por exemplo. Eu tenho dificuldade com os temas a serem trabalhados. Eu tenho dificuldade, e aí vocês podem trazer quantas vocês quiserem, tá bom? Aí eu vou compartilhar um link com vocês para vocês responderem a essa questão sobre as dificuldades. Quais dificuldades você está enfrentando nas suas turmas de evangelização? Então, vou clicar em algumas para a gente ver. Atenção, acho que é no sentido de chamar a atenção das crianças, né, de cativar a atenção delas durante as reuniões. Problema de distração, talvez esteja relacionado ao último, né? Problema de faltas, participação da família, né? A falta de participação da família, acesso à família para poder chegar até a criança. Temos aqui também, novamente, dispersão, que a gente já comentou, tempo de atenção, saber a realidade atual das crianças. As crianças não sabem usar a ferramenta, outra dificuldade também. Deixa eu ver. Ó, um caso de alguém que ainda não começou, provavelmente. Ainda não começamos o trabalho em nossa casa, mas tem dificuldade de imaginar como seria esse ponto de partida. Bem interessante essa questão aqui para a gente compartilhar experiências em breve. Todos os microfones ligados, de como fazer com que as crianças liguem os microfones e participem. Legal isso aqui. Adesão dos pais, frequência, com que as crianças façam atividades propostas nas reuniões, na evangelização. Temos aqui 13 desafios. Não sei se todo mundo que está aqui nessa sala já conseguiu responder. Temos 21 pessoas online, mas eu entendo que 5 ou 6 são da equipe. 14, vergonha das crianças, chegou mais uma. Letícia, se você quiser entrando também já comentando comigo, que a gente vai começar a abrir um pouco a conversa e vai tentar sintetizar alguns desafios desses para a gente poder encaminhar algumas possíveis soluções. Isso. Então, gente, é muito bacana ver essa ferramenta, porque a gente consegue perceber o quanto as nossas dificuldades são semelhantes, né? Eu consigo aí já perceber alguns problemas principais. Acho que um deles, que a maior parte das pessoas aí refere, é a atenção das crianças. Como prender a atenção, como evitar a dispersão durante as aulas, para que elas consigam se manter focadas. Isso é um ponto aí que a gente pode tentar trabalhar. O outro que eu vejo aqui é o problema da família. Então, a família e o acesso à família para poder chegar até a criança, né? A adesão dos pais, as faltas que, se o pai não conecta a criança não vai vir. Então, essa falta de participação da família também é
um grande desafio aí que a gente vê que todos nós compartilhamos também. Que eu vi de maiores são esses, tem alguns outros pontuais também aí, né, Renato? É, Tem a eu acho que a gente dificuldade de poderia iniciar o depois, trabalho, né? depois trabalhar isso aqui de como iniciar, né? Acho que vale a pena depois saber quem desse grupo já está fazendo, quem não está. E se você quiser, Lê, a gente pode direcionar a primeira questão para essa parte da dispersão, então. Certo. E A nossa ideia agora, amigos, é a gente conversar mesmo a respeito desse primeiro problema que a gente percebeu, de atenção, falta de atenção, distração das crianças. E nosso desafio vai ser encontrar uma solução para essa dificuldade. Aí vocês podem falar, né? Podem ir dizendo no chat, olha, quero falar. Então, eu acho que o maior desafio, né, é que quando em sala, trabalhando com crianças muito pequenas, e nós trabalhamos com crianças de 3 anos mesmo, nós conseguimos ter a noção, né? Então, estamos em uma atividade, a criança despertou, nós podemos mudar aquela atividade, nós chamamos a atenção da criança, porém, quando a gente está num aplicativo, principalmente eu estou usando o celular agora, né? Eu não consigo, você nem visualiza todas as crianças, você não sabe quem é que está atento ou não. Isso tem aparecido como uma dificuldade grande. Então, assim, essa semana, ao chamar uma criança, a mãe me avisou, não, ela já foi deitar. Então, a mãe é que estava lá, a gente não. A gente acaba não tendo essa. O que na presença você chama a atenção da criança, você muda a situação, né? Você consegue. Isso é muito mais dinâmico, né? Agora no aplicativo isso é bem difícil. Realmente, Patrícia, é complicado mesmo esse problema. A gente também viveu isso, é um desafio constante, né? Mas existem algumas estratégias que a gente pode usar para lidar com essa dispersão. Alguém tem alguma ideia ou alguma, enfim, alguma solução que a gente possa pensar para isso? Aqui no final dessa reunião vocês vão ver um recurso que a gente utilizou na nossa casa espírita, que é uma das maneiras também que a gente teve de chamar a atenção das nossas crianças. Mas existem várias soluções que a gente pode pensar para esse problema também. Se alguém quiser compartilhar, ou então dizer as suas dificuldades. Eu entendo que para crianças de 3 anos é ainda maior, né, Patrícia? Porque com 3 aninhos elas têm uma atenção realmente muito limitada. Lá na nossa casa, a criança mais nova tem 4 anos. Então já é um pouquinho melhor. 1 ano já faz muita diferença para essa faixa etária, né? Sim, e nós temos crianças, com 2 crianças com síndrome de Down na sala, e elas têm vindo para o virtual, né? Já tivemos crianças com outras questões, autistas, né? Já tivemos autistas, já tivemos algumas. Então, assim, eu fico me perguntando e quando essas crianças vierem, né? Porque a esperança é de que elas venham todas, né? A gente ainda tem um número pequeno de crianças por esse problema de realmente não conseguir chegar aos pais para que tragam as crianças. E fui eu que escrevi do microfone, porque eu não entendo se é criança, se é o pai, né? Mas aí todos os microfones ligados ao mesmo tempo, a coisa fica bem confusa, né? Com crianças principalmente. E por mais que nós estejamos tentando dar os avisos e pedir para desligar o microfone, isso não tem funcionado. Assim, eu não sei se é um aprendizado que vai ocorrer com o tempo, né? E dos próprios pais, de entenderem que a gente está falando,
Mas isso também torna a sala de aula virtual uma grande confusão. Patrícia, eu não sei se eu ouvi bem, mas você tem uma criança com autismo, é isso? Eu tenho síndrome de Down e autismo. Ah, tá. Então, em relação ao autismo, teria que conversar com os pais mesmo, que eles sempre sabem o que chama mais atenção, o que acalma mais ele, né? Então, como os pais estão sempre cuidando dele, eles sabem exatamente qual é o ponto, né? Então, essas dicas são muito importantes dos pais. E o que eu já ouvi, assim, é que os pais costumam desistir da evangelização. É importante que eles continuem, né? Então, eu acho que precisa de um atendimento para os pais, para eles persistirem, porque é um trabalho ali de desenvolvimento muito bom para o autista. Então, eu acho que vale a pena perseverar. Legal. A Karina também quer falar aqui, falando no chat. Pode falar, Karina. Boa noite. Karina, de que casa você é? Eu sou do Chico Xavier. Legal. Então, na verdade, a evangelização no infantil na minha casa é um projeto ainda, né? Nós não temos de nenhuma forma. E nós estamos agora aproveitando essa época que tem bastante live, bastante recursos, para a gente já se especializando para quando voltar a gente saber de onde partir. Mas eu sou professora da rede municipal de São Bernardo e esse desafio também de dar aula remota para a gente também é grande, né? E não só na parte da casa espírita, mas enfim, todo o aprendizado que é online é mais difícil, ainda mais para criança nessa idade, porque eles já têm um tempo de concentração muito curto. E quando a gente está competindo com o celular que tem o joguinho ali no fundo, o videogame que está ali perto, o desenho que está passando na TV, fica mais difícil ainda. Então, o que eu estou fazendo com os meus alunos, e aí alunos de escola mesmo, mas eu acho que vale a dica. Coisas bem dinâmicas, como, por exemplo, uma história que não tem um final, então que tem um conto bem intrigante. Quando eles vão entender o final, eu não falo, porque na próxima aula eu vou falar, então isso ajuda eles voltarem na próxima aula. Ou eu proponho um desafio, e aí pode ser diversas coisas, de montar alguma coisa com material reciclado, que tenha um contexto, né? E aí dá para usar várias coisas, tanto na história como isso. E na próxima aula eles precisam mostrar quem conseguiu fazer ou não. Então isso vai dando aquela vontade deles quererem participar. E a partir disso, introduzir os conteúdos, né? E aí eles vão se envolvendo, eles vão se tornando mais pertencentes também, né? Porque para criança pequena acaba sendo um pouco chato, né? Dependendo do que você vai tratar o assunto. Presencialmente a gente tem vários recursos e na forma remota a gente tem poucos, né? Eu, como pedagoga, consigo ter vários jogos online também que eu consigo achar. Mas é o que eu falo, eu sou leiga nessa parte de evangelização de crianças, então eu não acredito que não sei se tenha algo que envolva os temas. Mas hoje em dia a gente consegue criar bastante coisa também, né? A gente tem a questão do Google Formulário, que é muito bacana, então a gente consegue interagir com as crianças através disso, e assim, é aprendizado. Mas acho que essa coisa de deixar um gostinho de quero mais para criança é interessante. Muito legal, Karina. Isso que você falou são ótimas dicas, porque realmente, uma coisa que lá no início da pandemia, quando a gente introduziu as nossas reuniões para as crianças, existiam dias bons e dias ruins, né? Dias que as crianças estavam ali super atentas e dias que a gente não conseguia. E aí a gente foi percebendo, meio que o que você percebeu também nas suas aulas. Existem determinados recursos que prendem a criança, que chamam a atenção, inclusive dessa faixa etária. Aqui a gente está falando da faixa etária aí de 3 a 6, 7 anos, que são as crianças menorzinhas. Então, é possível
desde que a gente tenha recursos que sejam atrativos. Então, como você falou, estimular elas a algum desafio, vai buscar alguma coisa na sua casa e traz aqui para a gente ver, ou vamos fazer um desenho agora e você me mostra. Amanhã mesmo a gente vai fazer alguma coisa semelhante. A gente já fez lá no depois, se vocês quiserem checar, no canal do YouTube da USE São Paulo, existem alguns vídeos que foram feitos pelo Departamento de Infância da USE São Paulo. Um deles é exatamente como chamar a atenção das crianças. E nesse vídeo a gente dá várias dicas de recursos que sejam atrativos e que não percam, a gente não interfira na ambiência, né, de trazer temas doutrinários para aquela criança de uma forma que ela goste, que ela se sinta atraída, né? Então, depois eu vou até compartilhar com vocês. Legal. E sem falar que nessa idade também a criança aprende muito com o movimento, né? Então, isso de você falou de levantar e buscar uma coisa, ela interage com o meio. Então, ela aprende muito com o movimento. Então, assim, é muito complicado mesmo essa condição que nós estamos, né? Da criança ficar parada na frente do celular ou do computador. E por isso que a gente tem que tentar inovar aí, né? Tentar fazer alguma coisa que ela se movimente e faça diferente. Isso, tem alguma coisa que seja interativa, né? Às vezes a gente chama a criança pelo nome, como a Patrícia falou, né? Fulano, o que você acha? Ciclano, o que você acha? E, enfim, a gente vai ver um pouquinho. Eu vou mandar esse vídeo para vocês no grupo, para vocês também terem uma noção do que a gente está falando, mas a gente vai mostrar aqui no finalzinho dessa reunião aqui nessa sala um vídeo onde a gente falou sobre os flagelos destruidores para essa faixa etária. E foi bem interessante, a participação das crianças foi muito legal, a gente vai ver mais para frente. E agora eu queria passar para o outro, se ninguém tiver mais nada a falar sobre isso, né? Mas queria passar para o outro desafio agora, que é a participação dos pais, o envolvimento da família. Quem aí colocou essa dificuldade, quiser falar um pouquinho sobre como está sendo isso, tentar analisar essa situação, né? Lá com a criança dentro da nossa sala, beleza, a gente vai pegar e vai fazer o que tinha que fazer ali na reunião. Mas na evangelização online, onde a única coisa que depende para uma criança entrar é alguém dar um celular para ela, clicar no link e falar, olha, está aqui a reunião. Isso faz com que os pais e a família sejam fundamentais, muito mais do que eles eram antes das nossas aulinhas presenciais, porque agora são eles que vão lá e vão colocar as crianças para assistirem a reunião. Então, se esses pais não estiverem cativados para o trabalho, nós teremos uma dificuldade. Porque como as nossas crianças virão até as reuniões, se os pais não estão conectando essas crianças, né? As crianças mais velhas até podem conectar sozinhas, mas as pequenas ainda não conseguem, né? Mônica, quer falar? Sim, lá no Maria de Nazaré, a gente tem uma experiência interessante, que é depois da evangelização dos pequenos e dos médios, vem a dos pais. E é o mesmo tema, né? Então, eles percebem que muitas das reflexões que foram colocadas lá, desde o pequenininho, passam pelo médio e chegam nos pais, são muito profundas. Eu não perguntei diretamente para eles, mas eu fiquei com o sentimento de que eles ficaram com dó de perder a evangelização. Mas isso só foi possível depois que eles viram o conteúdo. Então, envolver os pais de alguma forma. A gente começou também a pedir para os pais fazerem pequenas participações no estudo. Então, uma coisa é você estar ali só para assistir. Outra coisa, você tem que preparar um pedaço do estudo e apresentar. Então, a coisa fica assim, com outro ar. Então, eu percebi que eles ficaram muito mais presentes. São poucos pais, poucas famílias, mas eles são muito compromissados. Mas eles foram sensibilizados com isso, né?
Então, o envolvimento com os pais é na tarefa espírita, né? Não é só ligar, oi, tudo bem, é importante estar presente, mas envolvê-los com o próprio estudo, pedir a participação deles. Olha, a gente pediu para eles trazerem a história da Dulce, né? Irmã Dulce, o outro trouxe de Buda. Então, é um conteúdo assim que para eles é fácil, né? A gente selecionou bem. Isso foi fundamental para ganhar eles. Muito legal, Mônica. Os pais, a gente tem uma oportunidade única nessa quarentena, que é envolver os pais na evangelização como a gente nunca conseguiu envolver nas nossas reuniões presenciais. Porque os pais das crianças pequenas, eles vão muitas vezes estar lá assistindo com elas. E se não estiverem, é interessante que estejam, para entender aquela coisa que eu falei, né? Cativar os pais e falar assim, puxa vida, isso que o meu filho está aprendendo é fundamental para a vida deles. Então, a gente tem dois olhares. A gente tem um olhar de cativar a criança para que ele esteja lá, mas também o olhar de cativar essa família. E aí, como a Mônica falou, né? Poxa, fazer reuniões para os pais, um estudo breve de alguma mensagem, de algum texto. Todos nós estamos precisando de consolo, de mensagens, e a doutrina espírita está repleta delas. Então, uma mensagem que a gente trabalhe por 5, 10 minutos no final da reunião com os pais, trazendo algum consolo, algum conforto para as famílias, a pessoa já se sente grata. Poxa vida, isso fez bem para mim, isso faz bem para o meu filho. Então, antes de chamar isso de um problema, vamos encarar isso como uma oportunidade, uma real oportunidade de aproximar as famílias da evangelização. É claro, né? Lá na Maria de Nazaré, nada é perfeito. Como a Mônica falou, a gente tem os pais que ficaram realmente estão muito empolgados. Agora, a gente não conseguiu atrair todos os pais. Muitos deles, depois que começou a pandemia, não entraram nas reuniões online, apesar da gente estar sempre ali fazendo aquele contato, fulano, entra, gostaríamos que você estivesse lá, sempre ligando, mandando uma mensagem, como você está, como estão as crianças, para manter o vínculo, né? Ainda assim, tem muitos pais que não estão ali junto conosco. Mas é no esforço, é na luta, né? Então, esse é um pouquinho da experiência que a gente traz, mas se alguém quiser contribuir, tiver alguma ideia, todo mundo aqui está aprendendo. Então, é sempre legal de compartilhar, tá bom? Acho que o grande tema, né, que vocês colocaram lá nos desafios é o envolvimento, né? Seja da criança, seja dos pais. Esse envolvimento, né, de muitas vezes trazer histórias para as crianças e também trazer reflexões para os pais. Eu acho que valeria muito a pena a Thaís mostrar um recurso que a gente trabalhou lá na nossa casa, né, que é o que a gente tem para mostrar de exemplo, não como referência ou como modelo, mas como uma experiência que pode contribuir com vocês, né? Eu acho que valeria a pena, Thaís, mostrar nesse período agora que a gente tem.